Vamos lá então, vamos falar agora sobre a recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Lembra que a gente falou do que é concurso, né? Ele tinha um concurso, era efetivo nesse concurso, assume outro concurso, não dá certo no outro concurso e ele volta para o concurso inicial. Essa recondução então é o retorno do servidor estável, né, ao cargo anteriormente ocupado. O que acontece se ele não era estável? Se ele não era estável na função de motorista, por exemplo, né, que é o nosso exemplo lá. Se ele não era estável na função de motorista e ele presta concurso público assistente administrativo, não dá certo como assistente administrativo, o que vai acontecer? Exoneração. Ele vai ser exonerado porque ele não era estável no cargo anterior, certo? A recondução decorrerá de falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo e reintegração do anteriormente ocupado. Ou seja, tem o caso de reintegração também, no caso de o cara entrou, foi nomeado concurso público e tal, né? Só que o que tinha sido demitido para que ele entrasse, a demissão dele foi declarada ilegal e foi anulada. Então esse cara vai ser reintegrado e ele vai ser reconduzido para onde ele estava até que o outro ocupante fosse demitido e ele tivesse esse cargo. Então ele vai voltar para o cargo anteriormente ocupado, né? Vamos supor, ele é motorista, faz o concurso para assistente administrativo. E aí ele entra na vaga de assistente administrativo que foi demitido irregularmente. E o que vai acontecer então? Caso esse servidor que era assistente administrativo e volta para o cargo de assistente administrativo, por decisão judicial, né, no caso de reintegração, aí aquele cara que já era concursado como motorista, ele vai voltar a ser motorista até que tenha outra vaga de assistente administrativo novamente. Então ele vai ser reconduzido ao cargo de motorista, certo? Até que haja nova vaga. A hipótese de recondução de que trata a linha A, falta de capacidade, né, do parágrafo anterior, será apurado nos termos dos parágrafos do artigo 22 e somente poderá ocorrer no prazo de 2 anos a contar do exercício em outro cargo. Certo? Inexistindo vagas, serão cometidas ao servidor as atribuições. Isso aqui é AU, eu acho, né? Inexistindo vagas, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes até o regular provimento. Certo? Vamos falar da readaptação agora. Lembra do doente? Ó, readaptação. D de doente. Readaptação é a investidura do servidor em cargo e atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. A readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento, né? Igual padrão de vencimento ou inferior, né? Não que ele vai ganhar menos, né? Ele pode ser, por exemplo, vamos supor que motorista ganha mais do que vamos supor que o motorista ele ganha mais do que o vigilante. Aí ele não pode mais ser motorista porque teve um braço amputado, né? Só que ele pode ser vigilante, né? E aí, mesmo que o vigilante seja um nível inferior do motorista, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a função de vigilante ganhando a remuneração de motorista, né? Ele não vai ganhar a remuneração de vigilante que é inferior a dele. Porque ele tem, no caso, ele não vai ter o salário reduzido, né? Porque ele não tem culpa dessa incapacidade física ou mental, né? Ele vai ganhar como motorista fazendo o serviço de vigilante, certo? Vamos lá. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurado ao servidor o vencimento correspondente ao cargo que ocupava, certo? Ganha como motorista no cargo de vigilante. Inexistindo vagas, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado até o regular provimento, certo? Vamos lá. Da reversão. Reversão lembra do velhinho, né? O velhinho, V de velhinho. Reversão. Reversão ao retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal,
verificado em processo que não subsiste motivo determinantes para a aposentadoria. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à existência de vaga. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção, fique provada a capacidade para o exercício do cargo, certo? Ele tem que estar apto fisicamente ou mentalmente para ter o exercício do cargo para o qual ele vai ser revertido, né? Lógico. Somente poderá ocorrer reversão para o cargo anteriormente ocupado ou se transformado no resultante da transformação, certo? Ele não pode ser tá aposentado como assistente administrativo, vai ser revertido como vigilante, não pode. Ele vai ser revertido como assistente administrativo. Aí ele vai ser avaliado se ele tem capacidade física e intelectual, mental, para assumir esse cargo de assistente administrativo, né? Quando ele retornar, no caso da aposentadoria dele. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, certo? Não poderá reverter o servidor que contar 70 anos de idade. 70 anos de idade é a aposentadoria compulsória, né? A pessoa não pode mais trabalhar depois dos 70 anos de idade. Então ele não pode ser revertido depois de 70. A reversão dará direito à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado, exclusivamente para a nova aposentadoria, certo? Durante o tempo que ele esteve aposentado, vai contar tempo de serviço, no caso, para a nova aposentadoria que ele vai ter depois que encerrar a reversão dele, certo? Reintegração, o I de ilegal, lembra? Ilegal. Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada, né? Invalidada, inválido, ilegal, né? A sua demissão por decisão judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Ou seja, ele ficou demitido por 5 anos. E aí deu a decisão lá judicial de que ele não deveria ter sido demitido. O que o município vai ter que fazer? Vai pagar 5 anos de remuneração para esse servidor. Ele vai ter direito a 5 anos retroativo, o tempo que ele ficou afastado do cargo ilegalmente, certo? Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Ou seja, se ele é reintegrado por uma função de assistente administrativo e no lugar dele tinha entrado um servidor que era motorista efetivo, né? Esse motorista vai ser reconduzido então ao cargo de origem, né? E vai aguardar até que tenha vaga para assistente administrativo. Sem direito à indenização, né? Sem direito à indenização, já está prevendo aqui que essa pessoa vai voltar para o cargo dela de origem e não vai ter nenhuma indenização por isso. Aproveitado em outro cargo, ou seja, esse cara que ele é motorista, ele não é servidor, né? No caso, sendo efetivo motorista, ele vai voltar a ser motorista, né? Se ele não era servidor e foi chamado em concurso pela primeira vez para suprir a vaga desse cara que teve a sua reintegração, ele vai ser aproveitado em outro cargo, por exemplo, né? Ele é assistente administrativo, eles vão dizer, tu fica aqui por enquanto trabalhando de vigilante, né? Com o salário de assistente administrativo até que tenha uma vaga de assistente administrativa, que no momento só tem vaga de vigilante. Então só para tu não ficar em casa parado, fica aqui trabalhando de vigilante, a primeira vaga que tiver de assistente administrativo é tua. Certo? É isso aí. Ele vai ser aproveitado em outro cargo, né? Ou então posto em disponibilidade. Ele vai ficar em casa recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço, parado, coçando, de pantufa, esperando até que tenha uma vaga como assistente administrativo, que é o concurso que ele passou e que ele deveria estar trabalhando, mas como o cara foi reintegrado, ele tem que vazar para o cara poder entrar. Vamos falar da seção 10, da disponibilidade e do aproveitamento. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. Fica em casa de pantufa, recebendo, só esperando até que seja reaproveitado em outro cargo, né? O retorno
é a atividade de servidor em disponibilidade, far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele de que era titular, né? No caso, ele vai ser aproveitado em algum cargo que seja de natureza equivalente, né? No caso, motorista, aí vamos supor que eles resolvem, ele é o único motorista ali que tem no município, daí eles falam assim, ó, vamos extinguir o cargo de motorista, vamos deixar o nosso único motorista que a gente tem aqui em disponibilidade, vamos contratar uma empresa, né, para fazer terceirizadamente esse serviço de motorista, né? Vamos contratar uma empresa para contratar os motoristas terceirizados, né? Aí esse motorista vai ficar em casa paradinho lá, quieto, de pantufa, esperando até que ele seja aproveitado em um cargo equivalente. Aí vamos supor que eles vão dizer para ele, ó, vem aqui na prefeitura trabalhar então de vigilante, porque motorista não tem mais, né? Então um equivalente assim, alguma coisa que ele seja apto a fazer, né? Ou então um motorista de veículos leves, de máquinas leves, né? Vamos supor, se ele é motorista de veículos leves, aí vão motorista de máquinas leves, sei lá, alguma coisa que seja compatível com a função anteriormente exercida, né? No aproveitamento, terá preferência o que estiver há mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo no serviço público municipal. Ou seja, no aproveitamento vai ser contado quem é mais antigo, quem está mais tempo em disponibilidade e, nesse caso, se os dois tiverem o mesmo tempo, daí quem está mais tempo no município. Certo? O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Claro, o cara está mais de um ano lá parado, aí ele tem que ver como é que está a saúde dele para ele voltar, né? É óbvio isso aí. Parágrafo único, verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Certo? Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal contado da publicação do ato de aproveitamento, salvo doença comprovada por inspeção médica. Certo? Vamos falar da promoção agora. As promoções obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira dos servidores municipais. Certo? Aqui é só isso. Bom, a promoção então são as mudanças de classe, que a gente comentou. Achei que ia ter mais texto, mas é isso aí. Mudança de classe. Todo servidor ele começa na classe A, passou 3 anos, né? 3 anos, ele vai para a classe B, aí passa mais 3 anos, ele vai para a classe C e assim sucessivamente, né? Ele vai indo, vai subindo de classe a cada 3 anos. Essa é a promoção, né? Plano de carreira. Agora, capítulo 2 da vacância, a gente vai falar da vacância no próximo vídeo. Vou interromper por aqui para não ficar o vídeo muito longo, como a gente combinou, certo? Valeu, pessoal, um abraço e bom estudo para todo mundo.